Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está em mais um vídeo aqui no canal dos Antenados na Jogada. Torcemos sem parar e torcemos muito aí, junto com meu amigo Léo Cavalcante, que está aí com a gente, pela permanência do Vasco, né? O Vasco ficou, meus amigos. O Vasco não vai barrar e não barrou mesmo. O Vasco está na Série A para 2024. Não teve aquele efeito ioiô, né? De subir, bater e voltar. Graças a Deus, muito bom, não só para o Vasco, mas para o futebol carioca e para o futebol brasileiro. Apesar do Santos, né? Outro gigante, imenso do futebol brasileiro, ter caído pela primeira vez. Mas antes o Santos caindo pela primeira vez do que o Vasco caindo pela quinta vez, né? E vamos falar sobre as mudanças no departamento de futebol do Vasco, aliadas à chegada do Pedrinho. Pedrinho eleito numa chapa muito querida pelos torcedores do Vasco, uma chapa que, digamos, até já era pretendida antes mesmo, né, lá com outros candidatos à presidência do Vasco, quando ainda disputavam com o Eurico. Se não me engano, o Júlio Brandt, né, chegou a ficar do lado do Pedrinho, do Edmundo, desse pessoal. O Léo vai confirmar, vamos trocar essa ideia. E o que o Pedrinho pode fazer de diferença na SAF, uma vez que o Vasco foi vendido, né, o seu futebol foi vendido para 777, 70% desse novo CNPJ que comanda o futebol do Vasco é da 777 Partners e o Vasco tem 30%. Será que o Pedrinho pode fazer diferença, apesar, né, de não muita? Que diferença ele pode fazer? E as mudanças no departamento de futebol do Vasco, com a permanência na Série A, a saída de Paulo Brax, a saída de Abel Braga, e ninguém sabe ainda quem vai chegar. Então, muito boa tarde, apesar de não ser ao vivo, muito boa tarde, boa noite para você, meu amigo, meu querido Léo Cavalcante, que esteve ontem lá em São Januário, falou, não tem muito para comemorar, mas comemorou, e tem que comemorar mesmo. Aliás, Léo, a introdução é a seguinte aqui, rapidamente, o Casemiro, vascaíno ilustre, tinha toda a razão, né? No primeiro turno, você mesmo, os vascaínos já pessimistas com a possibilidade de cair de novo, na verdade, achando que ia cair mesmo. E o Casemiro lembra que ele falou uma coisa na época da crise braba ali muito precisa. Cara, o Vasco, não é que o Vasco vai brigar para não cair, o Vasco precisa melhorar muito para brigar para não cair, porque hoje, naquele momento lá que ele falou isso, ainda no primeiro turno, o Vasco não estava brigando, o Vasco já estava rebaixado praticamente, né? E o Vasco, sim, melhorou muito, fez uma campanha ali próxima até do G4 do segundo turno do Brasileirão para evitar esse rebaixamento, chegou ali, né? Não merecendo cair realmente. Não é isso, Léo? Como é que você está? E as suas expectativas agora para 2024 de um Vasco que ainda está devendo, né, Léo, com essa SAF da 777? Fala, meu amigo David Sharp, prazer estar contigo aí mais uma vez. Prazer todo meu. Cara, primeiro alívio, né? Postei isso ontem, tipo, no sentido, é óbvio que a gente tinha que comemorar, porque, porra, um tormento, né? Mas no sentido de que foi muito mais alívio, né? E aí eu já vou fazer até uma conexão com, acho que é uma das primeiras falas do Lúcio hoje, e isso eu gostei muito de ouvir. Que a gente está aqui, mas a gente não está feliz. A gente está frustrado. Não era o que a gente queria para o ano. Então, isso eu gostei muito de ouvir, ainda que ele tenha pensado numa frase de efeito para começar ali a coletiva, eu acho que foi muito feliz, assim. E a decisão, ela também combina com o discurso, né? Que menos de 24 horas após a permanência na Série a troca no comando, e falam que os dois principais motivos é justamente ninguém esperava brigar por título, mas não brigar para não cair. Então, eles entendem que ficou aquém. E segundo, porque o Paulo Brax teve, sim, o maior orçamento, né, que o Vasco já teve, 110 milhões ali, para montar um time, e convenhamos, dá para montar um time, e a prova foi que, com acertos na segunda janela, o Vasco fez uma recuperação absurda, acho que igual ou similar só do Fluminense, né? Naquele ano em 2009. 2009, exatamente. O ano que o Aquela do Flamengo Fluminense foi ganhou, bem... né? o ano que E o Flamengo foi eu campeão. guardei esse print, cara. Eu guardei esse print, tá aqui, ó. 19ª rodada, ou seja, fim do primeiro turno. Chance de permanência do Vasco, 27%. Chance de permanência.
O Fluminense teve 99% de chance de ser rebaixado, né? Chegou a ter 1% só de permanência. Exatamente. Então, foi sim um segundo turno muito bom, que se a gente tivesse feito um primeiro turno um pouquinho melhor só, a gente teria terminado o ano de uma forma mais confortável. Então, eu gostei da decisão. Acho que foi um trabalho ruim, algumas decisões muito equivocadas. A gente não pode esquecer que a gente trouxe Carabarral do Santos, a gente trouxe aquele outro atacante do Santos, que eu até me esqueci o nome agora. Os caras ficaram pouquíssimo tempo e saíram. Eu não vou falar em relação a Orelhano, Capasso, jogou pouco, se machucou. Eu acho que vamos ver se vinga nesse próximo ano. O Orelhano acho que é um jogador que tem potencial ali e pode render frutos, mas houve um equívoco na montagem do elenco ali, né? O próprio Carioca, eu acho que, como é natural, trouxe uma ilusão. Trouxe uma ilusão. O Vasco ganhou do Flamengo, aquele jogo ali, né? Gol do Pumita. Fez jogos competitivos no Carioca, mas a gente já sabe há 10 anos, há uma década, que o Carioca não é mais parâmetro. A gente já cansou de ver o próprio Vasco ganhar Carioca e ser rebaixado. 2015. E os caras acharam, e a gente ouviu isso do Paulo Brax. Não, esse elenco é capaz de competir na Série A, e ele estava extremamente equivocado, não fosse a mudança de comissão técnica e a chegada desses jogadores que subiram o nível do time, provavelmente o Vasco teria tido mais um rebaixamento. Então, gostei muito, é engraçado como o futebol é dinâmico, né? A gente estava ali de um caos para hoje já um cenário otimista. E é assim mesmo, a torcida ela é passional, mas eu acho que foram muito inteligentes. Diferente de como a 77 foi lenta em algumas tomadas de decisões, a ver o próprio Barbieri, como demoraram para trocar e a gente ficou ali perdendo tempo. Agora eles agiram muito rápido, sem ninguém especular que o Paulo Braga saísse. Pelo contrário, as matérias ontem davam conta de que a permanência do Vasco praticamente garantiria a permanência do Brax, porque a 77 estava satisfeita, balela. Os caras não estavam de bobeira. Acho que o próprio Lúcio pode ter influenciado muito, ele é vascaíno, acho que foi relativamente bem no sentido, pelo menos, de unir, né? Não podemos esquecer que outra tomada de decisão equivocada, e aí profissionalismo à parte, mas você não pode ter CEO do clube um flamenguista como era o Luiz Melo. Sócio proprietário do Flamengo. Não existe isso em lugar nenhum, porque futebol, além de negócio, ele envolve paixão. Então a torcida não consegue discernir isso. Só é um negócio por causa da paixão, né? Se não fosse paixão, não tivesse paixão, não seria um negócio. Então, beleza, o futebol tem que evoluir para a empresa, mas os caras têm que ter alguns cuidados, que isso não pode acontecer. Foi um equívoco gravíssimo ali, que consertaram, foi mais uma rota que consertaram. E, cara, matérias dão contas, mas a especulação ela começa agora a ser muito grande, de que o Pedrinho, de certa forma, opinou sobre a permanência ou não do Paulo Brax, né? Depois da notícia hoje ali oficial, de que ele minimamente sugeriu que, não tinha clima com a torcida, que a mudança ela era oportuna. E, cara, a expectativa é boa, né? Se com um elenco muito mal montado, um pouco corrigido, o Vasco fez um segundo turno de 7º colocado, e o que a gente deveria ter feito ao longo do campeonato, né? Tá na primeira página. O Lúcio falou isso, a gente queria estar na primeira página, né? Porque o Campeonato Brasileiro hoje é isso. De 10º para uma pré-Libertadores, às vezes é uma vitória, 2, mas aí tudo bem. Teve um jogo aqui que a gente não esperava, que a gente perdeu. Ele citou isso hoje, né? Você não consegue medir matemática tão bem. Mas não é para o Vasco ter passado quase o campeonato inteiro, brigando para não cair. Quase praticamente taxado em dado momento como rebaixado. Então a expectativa é a melhor possível, né? Para que alguns jogadores fiquem. Então tem uma espinha dorsal, principalmente a comissão técnica. Sai jogador e chega jogador, mas mantém o velho mesmo. Mantém o velho, que o velho foi cirúrgico, Dom Ramon. As coletivas deles foram sempre muito lúcidas, muito cirúrgica, falando o que foi o jogo. A gente cansou de ver, a gente falou isso, né, no programa nosso. Ao passo que você tinha o São Paulo ali, às vezes meio lúdico ali, viajando na coletiva,
você tinha o Ramon falando, ganhamos, mas jogamos mal, não podemos jogar dessa forma, o Vasco não pode jogar dessa forma. E ontem, mais uma vez, o cara deu uma aula, chegou esse ano, entendeu? E ele falou ali categoricamente, cumprimos nosso papel, mas o Vasco não pode mais passar por isso. Precisa ter uma mentalidade vencedora, precisa ter uma mentalidade grande. Pô, olha a lucidez do cara, sacou? Poderia estar ali movido pela euforia, né? Querer puxar a brasinha pro lado dele ou coisa do tipo, e não. Salvei o Vasco, Exatamente. Então, assim, até o lance do Novar Barra, acho que foi muito inteligência emocional dele, né? De jogar para cima, de trazer a torcida para perto. Isso ficou muito claro. Batendo na mesa, não vá abarrar, não vá abarrar. Ele sabia que era difícil, mas ele ia se apegar a isso. Ele tinha que se apegar em alguns aspectos que jogasse o anímico para cima, né? E não era a primeira opção do Paulo Brax, isso precisa ficar claro, né? Porque o Paulo Brax também não pode dizer, eu fui cirúrgico. Não. Ele tentou outras cartadas e não deram certo. E aí acabou até outra, aquele argentino que era do Boca, né? Exatamente. O Ramon acabou sendo uma segunda ou terceira opção e que acabou fechando ali, pegando até um pouco de surpresa, e deu super certo. Mas, cara, foi muito escroto ontem o clima em São Januário, não a torcida fez o que pôde mais uma vez, mas, cara, você o tempo todo ali oscilando, né? A cada 5 minutos mudava, tá dando certo, tá dando errado, mas alívio, a palavra é essa, alívio. E o torcedor do Vasco só não quer passar por isso mais, cara, que vem passando nos últimos anos. E eu espero realmente que eles consigam, agora, para um próximo ano, fazer um cenário diferente. O Ramon Dias, até eu vi um pessoal comentando hoje na imprensa, que ele parece que tem uma identificação com o Vasco que ele não tinha, né? Assim, ele não foi jogador do Vasco e ele nunca tinha treinado o Vasco. Ele chegou agora meio assim e conseguiu vestir uma camisa do Vasco de verdade, que muitos outros que até tinham ou tiveram identificação com o Vasco não conseguiram, né? Cara, impressionante. Exato, realmente cara. foi uma chegada, foi um encaixe muito bem feito, né? Deu uma aula ali realmente de gestão, né? De gestão de crise ali, né? Pô, o cara veio, e aí isso serve para Gestão de Medel, elenco isso serve também, para né? Verratti. Pô, os caras chegaram aqui numa situação muito crítica, que poucos talvez quisessem vir. E, aliás, certamente o Vasco tomou alguns nãos. E então esses caras foram muito dignos. O Medel falou isso ontem, ainda no campo, né? Eu cheguei aqui, o Vasco tinha 9 pontos, nem treinador. Tá ligado? Tava com um treinador ali, tipo, interino, sei lá o que vai acontecer. Pô, o que adianta tu ganhar 1 milhão para vir para um... Você com uma carreira consolidada, tem necessidade de sujeitar isso? Beleza, o cara já tá caminhando para o final de carreira, mas tem outras opções, certamente, mais confortáveis, concorda? Do que pegar uma situação dessa. Então, rabo de foguete desse. O Vieto então não quis vir, né, por exemplo. É um dos que exatamente. o Vasco tentou. E o Ramon falou isso. Mais uma fala. Queremos jogadores que queiram estar aqui, que acreditem que a gente pode conseguir tirar o Vasco dessa situação. Então, pô, sensacional nesse aspecto, incrível, assim, né? Engraçado que, ainda que por uma situação de alívio, a torcida que acabou em êxtase na última rodada foi a do Vasco, assim. Mas a expectativa é a melhor possível, até pelas especulações de nome que já começam, né? E, segundo a gente viu hoje aí já, o mais quente possivelmente seja Alexandre Matos. E, pô, acho que é um nome muito interessante. Futebol não é uma ciência exata, mas o cara, por todos os clubes que passou, ganhou títulos. Até o Atlético Paranaense minimamente ganhou um campeonato estadual e foi vice-campeão da Libertadores, pô. O Vasco hoje ser vice-campeão da Libertadores, nossa, seria extremamente frustrante, mas mostra que você está disputando uma Libertadores e chegando na final. E o Atlético vem fazendo isso nos últimos anos, né? Sul-Americana, disputando, e Libertadores, título internacional, é isso. Se você carimbar ali 3, 4 anos disputando, uma hora você vai ganhar um. É natural, é um processo natural. O Fluminense foi assim, né? O Fluminense disputou 2021, 22 na pré, não foi eliminado pelo Olímpia e agora 23 foi campeão. Exatamente. Basicamente isso. Você precisa estar ali, né? Você precisa estar ali, aumentando a visibilidade, aumentando a possibilidade de você barganhar patrocínio, porque você está com visibilidade, você está em torneios internacionais, né? E isso tudo é um conjunto de fatores que tende a chegar no título. Só um ganha, mas faz muita diferença, né? Traz o clube
para o patamar que deveria estar. Mas sem dúvida, isso que você falou, que o Ramon mesmo disse, tem que querer estar aqui. Cara, o Vi, ele foi para a segunda divisão da Arábia Saudita, Pois cara. é. Ele tá jogando a segunda divisão da Arábia Saudita. Ele não quis vir para o Vasco e foi jogar a segunda. E é um cara novo, o Vieto tem 30 anos, é um jogador aí que tá teoricamente no auge, né? Priorizou na grana. segunda divisão, não é Certamente. nem na primeira, né? Esquisito isso. Muito esquisito. Mostrou objetivo zero desportivamente com a carreira, né? Tipo, até com todo respeito, agora esse movimento da Liga Saudita lá, né? Os jogadores da Europa indo para lá, mas a gente não tem como deixar de falar que desportivamente ainda é muito aquém, né? Pô, de uma Premier League, enfim, dos principais. Segunda divisão, cara, que isso. Pô, exatamente. Ele saiu do Al Hilal sem contrato, não veio para o Vasco. Parece que até foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis, assim, ele não tenho certeza, eu sei do que jogou do Lanzini, o Lanzini foi de fato oferecido, o Flamengo não quis, foi pro River, né? Do West Ham ele saiu, foi pro River. Agora o Vieto, eu ouvi dizer que foi oferecido, o Flamengo não quis, mas ele tava doido para o Vasco tava doido por ele não quis. Mas o Léo, então você gostou da saída do Paulo Brax mesmo, o nosso tropeço da família Adams, não tinha como continuar mesmo? Você acha que não... Olha que engraçado, né? Que o atual CEO do Vasco, como a gente estava falando aqui, é o Lúcio Barbosa, que substituiu Sim. o Luiz Melo, né? Que você disse Exato. Que era sócio do Flamengo. Eu só não sei se era sócio proprietário ou se era sócio torcedor. Eu acho que era sócio torcedor, que descobriram lá uma carteirinha dele lá de sócio torcedor, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Enfim, de qualquer jeito era sócio. Se ele fosse sócio, já não... Porque assim, ele podia ser sócio, vamos dizer, acho que sócio torcedor é pior, porque ele podia ser sócio do clube. Eu conheço gente que é sócio do Flamengo porque mora ali perto e faz um esporte ali, uma natação, uma coisa ali na Gávea, entendeu? E não torce para o clube, isso acontece. Mas sócio torcedor, o cara não é nem pode usar as dependências do clube e só é sócio torcedor mesmo, então realmente... Mas, e enfim, até em termos o cara era de regra de flamenguista. staff, isso seria contra, né? Que você não pode ter um CEO com vínculo associativo com outra entidade esportiva. Foi um erro muito grave. Foi. Sacou? Foi mesmo. Eu ter outros funcionários, e obviamente não tem todos os funcionários que são do Vasco que são vascaínos. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer empresa. Qualquer lugar. Mas o CEO, bicho, tá ligado? Mas, Léo, então, assim, o Alexandre Matos é o nome da vez, apesar dele não ter admitido, né? Eu estava falando aqui, né, que o atual CEO é o Lúcio Barbosa, que parece o Ursinho Carinhoso, né? O Ursinho Carinhoso demitiu o tropeço da família Adams. Que coisa legal, que a infância voltando, a infância raiz voltando à tona aí. Mas, então, Alexandre Matos é o nome, para você realmente não dava... O Abel Braga também, qual era a função dele, né? A torcida do Flamengo sempre fala qual é a função do Juan. Juan, que jogou, foi ídolo do Flamengo, zagueiro de seleção brasileira, Europa e tal... que nem ele sabe explicar. Ele falou, minha função é essa, fazer não sei o quê. Qual era a função do Abel Braga também? Parece que é mais ou menos parecido, né? Qual é a função do Fred no Fluminense também? Acho que é mais ou menos tudo a mesma coisa, né? Uma coisa meio indefinida, né? Eu tenho todo o respeito por Abel, diferente de outras pessoas que ficam, velho, não sei o quê, eu não gosto dessas tratativas, mas, a declaração dele hoje, eu mesmo postei, tipo, obrigado por tudo, mas, vai beber vinho no Sul ou vai descansar, sacou? Porque ele, defendeu ferronhamente o Barbieri quando estava ali muito ruim o trabalho, deu uma sumida, o Lúcio falou que ele teve problema de saúde, provavelmente algo particular, que ninguém disse o que foi, mas certo é que teve algum problema. E aí hoje vem uma coletiva, uma entrevista do Abel, para defender o Paulo Brax, dizer que ele foi o melhor dirigente, melhor trabalho de 2023. Desculpa. Quais foram os dirigentes do futebol brasileiro que tiveram 110 milhões na mão? A conversa tem que começar por aí. Entendeu? E brigou para não cair até o último minuto, pô. E falar que foi injusto, e de novo jogar para a galera, com a saída dele eu também tô saindo. Não, ele já ia sair, ele tá negociando, porque o possível novo presidente do Inter já o convidou, o próprio D'Alessandro saiu do Cruzeiro porque vai para o Inter também, pela identificação que tem, junto com o Abel. Então, para mim, ficou claro o quanto o Abel foi uma espécie de costa larga para o Barbieri, porque trouxeram um técnico que é um técnico mais jovem e que precisava ter alguém ali para fazer, de repente, esse para-raio
E aí trouxe o Abel, que era um cara experiente e podia estar dando ali esse suporte para ele. Porque você vê claramente que desde a chegada do Ramon, a postura do cara, a casca, a autonomia que provavelmente foi dada até pelo cenário que era meio desesperador. Então, tipo, Ramon, faz aí o que você achar que tem que fazer. Ali já claramente a gente viu que o Abel saiu de cena, né? Porque já não precisava mais dessa figura, porque eu tenho um técnico, como diz o Pô Fechou, de culhão, tá ligado? Então, que se garante, né? Que ficou muito claro mesa. isso, né? Ficou muito claro isso. Não precisava mais dessa figura. Precisava muito mais agora de um diretor de futebol, um cara inteligente, que é bem quisto no mercado, bem relacionado, como a gente tem os nomes que estão sendo especulados aí, Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, que fez um trabalho muito bom no Vasco, né? Aliás, com todo respeito, o Vasco deu a visibilidade para o Rodrigo Caetano no cenário do futebol que ele não tinha quando ele fez o trabalho aqui com o Dorival, inclusive, no nosso primeiro descenso, né? Fez um trabalho muito bom, que na sequência, Copa do Brasil ali, né, e tudo. Então ele tem uma identificação, conhece o Vasco, mas acho que, como o próprio Pedrosa trouxe, seria um nome talvez mais difícil, porque ele tem contrato ainda com o Galo e o trabalho lá bem feito, a arrancada do Galo foi absurda também, né? Eu acho que tende a ser o Alexandre Matos, porque já houveram algumas conversas, ainda que informal, anteriormente, até antes da vinda do Paulo Brax, mas não se concretizou. Vamos aguardar, cara, mas os dois nomes me agradam, assim. Ainda mais com esse discurso que o Lúcio trouxe desde o início, né? O Lúcio foi muito inteligente nesse sentido. A gente mostrou que junto, né? Porque acho que havia essa distância também com o Luiz Melo ali entre 7-7 e o associativo, né? Por mais que hoje a autonomia do futebol seja da SAF. Mas já entra até um pouquinho no contexto novo, né? Porque a gente vai ter um novo presidente associativo. Sim, eu acho que pode influenciar positivamente. Porque a gente sabe como é que funciona bastidores. A gente sabe como é diferente você ter um cara bem relacionado, né? Um cara atualizado, com visões mais modernas, cercado de pessoas, né? De negócio. Que entende de futebol. Ajudar. Exatamente, que entende de bola, de campo. Então, assim, já entro até um pouco nesse contexto que eu acho, sim, que por mais que a autonomia seja da SAF, o Pedrinho pode ajudar. Pode muito, assim, porque, cara, você vê ali no perfil dele, quando ele foi eleito, pessoas muito influentes do futebol, de diversos segmentos, parabenizando. Então, você vê como o cara, ele é um cara benquisto, um cara que tem acesso, né, às pessoas. E hoje em dia, cara, isso é para qualquer segmento, né? Esse network, ele é extremamente importante. E você acha que o Vasco vai entrar na licitação de vez do Maracanã? Porque o Flamengo já mandou, né? O prazo, inclusive, o prazo começou a abrir hoje. Eu vi que sim, né? Eu vi que ia apresentar a proposta, né? Uhum. Porque eu tava nessa polêmica aí, nesse impasse, né? De não poder, por causa de não poder ter ninguém de fora, nenhuma empresa. Pois o Vasco tinha até se posicionado que estava saindo, mas acho que era da temporária, né? E essa é a mais definitiva de 20 anos. Por 20 anos, de 20 né? anos. Sim. Exatamente. Eu creio que sim, eu creio que vai estar participando. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo e o Fluminense deram entrada. Outro ponto importante, né, desportivamente, porque se a reforma de São Januário realmente acontecer e a previsão é que ela comece aí no meio do ano, o Vasco precisa resolver essa questão. Vai jogar onde, né? Então, esse é um assunto que, aliás, para mim é um dos principais pautas para o Pedrinho. Porque aí isso sim faz muito sentido ali com a questão do complexo, né? Ainda que está muito, acho que, ligado ao associativo. Sim. E ele já mostra, já dá indícios de que tem boas intenções e já bons contatos nesse sentido. Haja ver ali que o próprio dono da Crefisa tem o vídeo dele se pronunciando de que tem interesse ali com a questão dos name rights. E hoje esse é o caminho natural, né? Todas as arenas elas se apropriaram dessa questão de name right. Allianz Parque, Neoquímica Arena, o Corinthians vendeu para a Neoquímica por um valor absurdo. Enfim, todas elas têm essa questão. Arena MRV, né, do Galo, que construiu a Arena MRV, exatamente. E seria um golaço, né? Já falam, inclusive, da Crefisa. E aí é mais uma especulação que já estava rolando aí nos últimos 15 dias, substituir a própria Pixbet, né, como patrocinador master.
Não sei como é que fica essa questão de interesse, né? Exatamente. Porque... Mas, assim, a gente já teve isso há pouco tempo atrás. A gente tem hoje isso com as casas de apostas, que patrocinam mais de um clube. E a gente teve isso na época da Caixa, que foi ainda mais latente. A Caixa patrocinou quase todos os clubes do Brasil, pô. E enfim, não vimos nenhuma questão nesse sentido de divergência de interesse. Eu acho que a Crefisa pode tranquilamente continuar investindo no Palmeiras, mas está investindo num outro clube de muito potencial quando você fala de marca, e isso é inegável, em termos nacionais e até internacionais, de outra praça, né? E de outra praça tão importante como é o Rio de Janeiro. Acho que seria até muito inteligente da Crefisa, assim, porque eu acho que garantia de retorno é inevitável, assim. O Vasco vem por um momento como futebol mediano para baixo, mas o clube nunca deixou de ter a sua grandeza. E esse potencial, ele tá ali, bicho. É uma fogueira que, com um pouco de gasolina, pode dar muito barulho. Eu não tenho muita dúvida disso. Eu acho até que é um potencial pouco explorado. O Flamengo é um exemplo disso, né? Pô, pelo amor de Deus. Perfeito. E falam que a Leila é vascaína, né? Já ouvi isso mais de uma vez. A Leila é carioca. E presidente do Palmeiras. Ela dançou na cara da galera agora no final, então ela tava sátira ali, né? Irônica. Postando ela ali, fala muita coisa certa, fala muita coisa certa, mas fala muita besteira também, né? E sempre também muito focada nos interesses pessoais dela, não é muito diferente da maioria dos dirigentes. Mas o Léo, então o Pedrinho... Vamos fazer outro vídeo para falar de estádio, de Maracanã, para não ficar tão junto assim. A gente faz outro de Reforma em São Januário, né? Vamos deixar para outra. Mas aqui focando em Pedrinho, você achou, então, muito importante, não é só simbólica a eleição do Pedrinho. Porque assim, o Salgado, o cara já não tinha... Salgado tinha muito pouca representatividade, né? A verdade é essa, política e de decisão, qualquer coisa do tipo, né? O que eu percebia, tinha até gente que falava que quem mandava mesmo era o Osório, que o Salgado não mandava nada, o Osório vice, né? E usava o Vasco politicamente. E o Salgado é um empresário extremamente estabelecido, né, cara? A realidade é essa. Tanto é que, pô, a situação é que até dinheiro do bolso dele ele tirou ali no segundo ano de gestão, mas eu acho que o Pedrinho tem o lance da história, cara, da identificação. Você vê a genuinidade quando ele falou o porquê. Pô, o cara tava na zona de conforto, sacou? No maior grupo de comunicação do país, sendo eleito ali como o melhor comentarista mais de uma pela vez, própria né? classe, mais de uma vez. E você vê ali, tipo, óbvio que isso não é garantia de trabalho, precisa ter preparo, mas ele acho que tem isso aliado a preparo, entendeu? Essa vontade de retribuir o que o Vasco fez para ele como homem, como profissional, o pai dele ser vascaíno, ele fala com o pai ali, você vê com muita saudade, né, emotivo nesse sentido. Ele é um de nós ali, efetivamente, sabe? Representando o clube associativamente. Então, a expectativa é a melhor possível, cara. Sinceramente, porque, tipo, por exemplo, a gente pode fazer uma analogia com Dinamite, né? A gente fala, mas a gente teve Dinamite e foi rebaixado e tal. O Dinamite não tinha o preparo que o Pedrinho tem, convenhamos. O Pedrinho se mostra preparado. Pô, fez curso, fez preparação, um cara inteligente, mostrou isso, Dinamite, né? Até no documentário do Eurico, que eu achei bem legal, feito aí pela Globoplay, não sei se você assistiu, pelo menos na narração, na narrativa, né, essa palavra tá na moda, né? Que não necessariamente é uma boa palavra, mas no documentário eles falam que o Dinamite meio que não quis estar ali, ele não partiu dele, ele meio que foi colocado ali, né? Pela força, pelo nome, pela força política que ele tinha, e aumentou depois daquele episódio lá que ele foi expulso da tribuna de honra do Vasco e tal, pelo Eurico, né? Que ele não tinha essa gana tão grande, no bom sentido, política para estar ali, e acabou dando errados. As pessoas que o colocaram lá, que fizeram força para usar o nome político, o nome que ele tem de ídolo, usaram errado, acho que ele você acabou tocou se no deixando ponto levar, essencial. né? Foi uma intenção inversa do grupo que precisava de uma figura para os representar. Um grupo ícone político. O Pedrinho não é político, nunca foi. Ele está ali porque ele quer fazer algo pelo Vasco que ele vê que não foi, que ele enxerga que deixaram de fazer. Ele tocou em pontos que são muito sutis, mas que você vê a diferença. Ele fala, pô, você vê uma questão estrutural de chegar em São Januário e ver, pô, não estão cuidando disso aqui, tá ligado? Então é diferente. E eu acho que, principalmente, de novo,
por ele ser um cara que se preparou e é um cara bem relacionado. Cara, isso faz muita diferença, né? Hoje faz muita diferença. E a 777 deveria, pelo menos deveria, né, ter a esperteza, ter a sagacidade, que não é muito difícil, é sensibilidade de ouvir o Pedrinho, né? De colocar, o Pedrinho, o Vasco Associação tem 30%? Tem, 30%. É a parte minoritária do negócio. Mas assim, vamos ouvir, né? Porque o que for bom para o Vasco é bom para 777 e vice-versa, né? 777 não quer o mal do Vasco, a gente imagina que eles queiram, né, o bem da empresa. Então, por que não ouvir o Pedrinho, que é um cara, como você falou, tão importante, é o que a gente falou, né? Chegamos aqui a essa conclusão de que o Pedrinho, ele puxou o movimento, né? Tanto que lá atrás mesmo, ele já liderava essa coisa, estava no... Era de quem mesmo que ele foi do Brant, né? Que ele chegou a incorporar e aí a uma chapa. menção honrosa ao Brant, tá? Uhum. Eu mesmo tive a minha reticência com o Brant em algumas situações, mas nessa vez ele mostrou que o Vasco estava acima de qualquer questão. Porque era uma das vezes que ele mais tinha chance de conseguir ser eleito, porque ele já vinha buscado isso anteriormente, mas o fato dele continuar candidato poderia dividir voto e acabar entrando leve. Então, eu acho que ele foi muito... Ele deixou a vaidade de lado nesse sentido e, se retirou e falou, deixa o cara... Muito honrado, né? Muito honrado, pensando acima dele. Exatamente. Pensando colocou realmente o Vasco acima do interesse próprio. Como prioridade, o Vasco como prioridade. Realmente, foi uma boa. Pensando por esse lado, foi legal. E o Pedrinho, o Edmundo, o Felipe, que estão juntos agora, estiveram juntos com o Brant naquele momento, né? Exatamente. Naquela eleição. Mas, Léo, então, tomara que a 777 ouça o Pedrinho, né? Que ele consiga trabalhar junto com a 777. E, assim, que a 777 não fique dando calote aí nos clubes, como deu em Corinthians, por causa daí da contratação de Piton e Pumitas da vida também, né? Enfim, que isso aí é a notícia que chegou, né? Porque, a 777 já estava sendo chamada aí de 171, né? Ao invés de 777, 171 Partners e tal. Enfim, com o Clube Gênova rebaixado. Então a gente espera que porque assim, é uma situação que não tem muito o que fazer. O contrato, ninguém viu o contrato ainda, pelo que eu sei. Desde a época lá da votação, se vai virar SAF, se não vai virar SAF, já tinha virado SAF, se ia vender para 777 ou não ia. Ninguém viu o contrato na íntegra, ninguém viu. Cheio de cláusula, de coisa sigilosa lá. Mas assim, vendeu, o contrato assinado, está vendido. Então assim, o Pedrinho já se falou também, porque ele vai interferir para tentar anular o contrato. Não existe isso, o contrato está assinado, não tem como anular isso aí. Então a questão é trabalhar junto, e a 777 não e a 777 honrar os compromissos, né, Léo? Porque chega do período que o Vasco não honrava os compromissos, né? Que o Vasco alugava o Maracanã, que isso aconteceu no passado, em jogo de Série B. O Vasco alugou o Maracanã e não pagava buffet de Maracanã mais, que isso aí eu tive informação. Hoje falaram sobre isso na coletiva do Lúcio, do time dos aportes também. Da questão de inteligência, porque, por exemplo, o aporte agora do segundo semestre, depois do fechamento da janela. Depois que fechou a janela. Essa é uma piada, né? Não faz sentido algum, né? E aí o Lúcio falou que houveram algumas antecipações, até agradeceu ali o conselho de ter, né, tido essa sensibilidade. Então, pelo que eu sei, com esse aporte que veio, muitas dessas dívidas que estavam pendentes foram acertadas. E aí cabe até um parêntese também que, pelo menos, a gente teve um ano que salário não foi notícia no Vasco. Então, assim, não dá para dizer que tem mais um ganho, e é um ganho administrativo, que o que mais me doía, principalmente de jogadores que são trabalhadores e têm que receber, não importa se ganha 1 milhão ou quanto for, mas é funcionário, né, cara? A gente tinha nos últimos anos funcionário que ganha 2, 3, 5 mil, sem receber 13º, né? Enfim, passando ali por certa dificuldade, ouvindo que tinha jogador ajudando. Então, assim, pelo amor de Deus, aí isso é uma questão de instituição, por exemplo, que eu duvido, e eu já coloco aqui isso como uma premissa, que o Pedrinho aceite isso, né? Mas acho que isso é uma página realmente virada. O Lúcio pontuou isso hoje, né? Da alegria de poder falar que tudo está em dia. Imagem, salário, etc. Desportivamente, foi mais um ano aquém, frustrante, alívio somente, mas administrativamente podemos dizer que houve um avanço, né?
porque isso aí era uma situação desagradável, assim. Isso não era nem para ser pauta, né? Isso não era para ser mais pauta, em pleno 2023. E fica esse alento também. Principalmente depois que foi vendido, né? Como a gente sabe, o Botafogo, eu entrevistei o Durcésio no nosso Olha Quem Fala Futebol Raiz, e ele contou os detalhes, falou que ele tirou dinheiro do bolso dele para pagar o mínimo das contas, que o Botafogo, na oportunidade, não tinha dinheiro nem para pagar o bombeiro ali do clube, o salva-vida, uma coisa assim, o Dedé, o básico, né, a ambulância, o básico Dedé do foi básico. vendido para o Cruzeiro para pagar a dívida, que o Vasco estava mal. Ele deixa isso até meio claro, que na época foi uma permuta, né? Você perdeu um ativo, né, dessa forma, né? Pô, é muito lamentável. Então, e que a gente tenha o Vasco e o futebol carioca fortes, né? Cada vez mais, todos na Série A, brigando da tabela, né, do meio da tabela para cima, brigando por competições sul-americanas, como aconteceu esse ano com o Fluminense, que isso se estenda, né, como vem acontecendo já com o Flamengo, se estenda a todos, porque o futebol carioca ganha e o futebol brasileiro também, né? Quanto mais for forte. E hoje, no mínimo, teremos um representante a mais, né? Já que o Santos caiu. Então, São Paulo tem menos um representante aí. Eles têm o Bragantino, que não é da capital também, assim como o Santos, verdade. Mas era 5-4, agora tá 4-4, né? Pelo que ocupando esse lugar aí, esse ano. Óbvio que a grandeza do Santos é indiscutível. Não se compara, ali. não. Mas realmente, se tratando de futebol, questão administrativa, hoje certamente deve estar na frente do Santos. Mas é isso, Léo. Então vamos voltar numa próxima em breve para falar sobre essa treta aí que vai rolar. Já rolou muito e vai rolar cada vez mais do Maracanã, né? Que aí, cara, vai ficar inevitável, ainda mais se o Vasco, se rolar, vamos falar sobre isso também, a reforma de São Januário, do complexo, se isso vai ser aprovado, se não vai, em que estágio isso está, enfim, todas as viabilidades disso. E a questão do Maracanã. Se São Januário realmente passar pela reforma, o Vasco vai jogar onde? E se perder, né, a licitação definitiva por 20 anos, vai jogar em outro lugar, vai jogar no próprio Maracanã alugado, mas aí o Flamengo e o Fluminense, se ganharem, não vão poder deixar o Vasco jogar. Enfim, vai render muita polêmica, muito mais do que já rendeu. Então, Léo, brigadão, voltamos numa próxima muito em breve, hein? E parabéns aí pela permanência do Vascão, estávamos na torcida. De verdade. Eu que agradeço, David, prazer, estamos sempre às ordens. Galera aí do Antenado, acompanha aí os canais. David está sempre trazendo alguma pauta diferente, algum assunto relevante. Fiquem ligados aí, curtam, compartilhem e até a próxima. Um abraço. Isso aí, inscrevam-se e curtam, deixem o seu like aí. Se possível, virem membros aqui para ajudar também o canal e participar dos nossos programas. Valeu? Um abraço, galera, um abraço, Léo. Antenados na jogada, torcemos sem parar. E o Vasco ficou, hein? No barro, no le barro.